Olá, é com muita satisfação que eu, professor e oficial de justiça Marco, recebo você em mais um dos nossos Papo Cabeça. O tema que eu sugiro que nós reflitamos hoje diz respeito ao ambiente de discórdia, de dissenso que povoa as redes sociais. As redes sociais que no passado chegaram a ser pensadas como instrumento de agregar pessoas, hoje, infelizmente, tem sido um ambiente para muita discórdia, dissenso e desunião. E como é que começa isso tudo? A questão é o seguinte: basicamente todos os nossos interesses passam pelas redes sociais, seja os interesses de ordem política, econômica, emocional. As pessoas elas se habituaram a repartir, a compartilhar nuances de suas próprias vidas nas suas redes sociais. Combina com isso o acesso fácil à informação. E esse acesso fácil à informação trouxe uma euforia desmedida em que as pessoas se empolgaram com o volume, com a rapidez que essa informação transita e perderam um pouco o critério de aferição de verdade, desapegaram com os conceitos concebidos, desapegaram com a metodologia científica, enfim. Hoje prepondera nas redes sociais, a máxima de esta é a minha opinião. E nesse universo em que já não há mais um compromisso com o método, com a ciência, com a verdade, em que a opinião passou a ter a hegemonia nessas expressões nas redes sociais, nós temos a fake news e a chamada pós-verdade. O que é uma fake news? Basicamente, a fake news é uma mentira, mas não é qualquer mentira, é uma mentira intencional. Quem cria e propaga uma fake news na sua origem faz a partir de um interesse próprio. Normalmente, o interesse é escuso, ilícito, imoral. Por que se afirma isso? Ora, porque se não fosse, não valeria esta pessoa de uma fake news. Essa fake news ela ainda tem a facilidade de se propagar porque encontra uma concepção formada do que chamamos de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Pós-verdade é uma nova concepção de verdade. No passado, quando você queria saber se algo era verdade ou não, você ia consultar a vida, o fato, você ia testar, você ia experimentar, você ia para métodos científicos. Hoje, basicamente, para que se entenda algo como verdade, é suficiente que aquela notícia, que aquele fato propagado esteja em conformidade com o que eu acredito, com o que eu tenho interesse de ver elevado. Então, basta hoje, infelizmente, que a notícia tenha encontro com os meus interesses, com as minhas convicções, para eu tratar aquela notícia como verdade. Então é basicamente isso que hoje nós chamamos de pós-verdade. Então nós temos uma mistura cruel entre a fake news, que é uma mentira intencional, e toda essa concepção de pós-verdade, que é um desapego com o critério, com o teste, com o empírico, com o método. Então essa fake news ela tem um efeito social desastroso. Apenas para ilustração, eu vou lembrar de um fato recente, e que provavelmente você também recebeu isso nas suas redes sociais. Havia uma conduta, aliás, há uma conduta que é a perseguição. A perseguição era tratada na esfera da chamada contravenção. A contravenção é uma conduta pautada como delito, é um ilícito penal, porém de menor potencial ofensivo. No direito penal, a gente costuma dizer que a contravenção é um crime anão. O que acontece? Houve a mudança legislativa recente que pegou a perseguição, tirou do espaço das contravenções e trouxe efetivamente para o direito penal como crime. Então a perseguição, de fato, isso é verdade, deixou de ser contravenção e passou a ser crime. Mas, Marcos, se é verdade, onde é que está a fake news isso aí? Simples. Houve alguém que pegou esse pedaço de verdade
e colocou ao serviço dos seus interesses e suas convicções. Há hoje um embate sobre quem apoia e quem desaprova as medidas restritivas impostas no combate à pandemia. As medidas que os entes federativos, destacadamente o município, impõem ao cidadão para restringir circulação, lockdown, toque de recolher, né? E, óbvio, isso traz um prejuízo, essas medidas trazem prejuízo, sobretudo para o comércio, para o empresariado de modo geral, que sofre uma restrição considerável em suas atividades, né? Pois bem, então alguém que se insurge com essas medidas utilizou dessa mudança legislativa para vender a ideia de que a partir desse momento, uma vez que a contravenção, aliás, uma vez que a perseguição passa a ser crime, que esses agentes públicos que estão no seu ofício, exercendo o poder de polícia do município, o policial militar, o guarda municipal e o fiscal da vigilância sanitária, que vão fiscalizar, fechar comércio, impor multas, veio, a partir dessa mudança legislativa, a notícia de que essas pessoas não estariam mais autorizadas a agir, porque a conduta deles seria exatamente a conduta prevista como crime de perseguição. Mas não é verdade. Quando você estuda o direito penal, para que algo seja crime, a primeira coisa é que essa conduta tem que ser ilícita, tem que ser ilegal. E o que fazem esses agentes públicos no seu ofício de fiscalização tem todo o amparo pelo direito e pela norma. Então, é simples. Essa notícia, ela não é verdade, porque sequer a conduta desses agentes públicos pode ser tratada como crime. Pois bem, vocês obviamente já devem saber que tem-se notícia, né, de que volta e meia um comerciante ou um cidadão se insurgiu com esse agente público no exercício do seu ofício sob o pretexto da ideia trazida por essa fake news, como se de fato o agente público não tivesse a legitimidade de agir, porque na concepção que ele assimilou a partir da fake news que recebeu, eles, os agentes públicos, estariam praticando o crime de perseguição. Como disse, não corresponde à verdade, porque para ser crime, antes de tudo, tem que ser ilícito. Então imagine o estrago que isso pode fazer. No outro contexto, a gente também percebe o que uma fake news pode trazer de desastre, né, como efeito social, sobretudo nos chamados crimes contra a honra. E os crimes contra a honra, eles se agravam na internet. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, o crime de difamação, né? Difamação, você imputa a alguém uma prática que ofende a honra da pessoa, né? Você diz que a pessoa ela tem práticas sexuais assim, moralmente questionáveis, você diz que a pessoa tem um comportamento social duvidoso. Quando você diz isso de uma pessoa, você está difamando. Pois bem, no Código Penal, essa difamação ela está prevista com a pena de detenção, que é uma pena de privação de liberdade branda, de 3 meses a 1 ano. Com a internet, uma difamação pode trazer um estrago muito grande. Você certamente vai lembrar-se de alguma história de jovens que tiraram a própria vida em razão da vergonha que sentiram, em razão de terem sido vítimas de uma difamação propagada na internet. Aquelas histórias que o jovem, não satisfeito com o fim de relacionamento, divulga, né, fotos íntimas da sua ex-namorada. Isso é uma difamação que, com a internet, ganha contornos trágicos, né? Então, enfim, nós temos que, de alguma forma, passar a refletir sobre as nossas condutas nas redes sociais. Nós temos que ser mais criteriosos nas notícias que recebemos. A gente até pode receber fake news, porque isso a gente ainda não tem como evitar, né? Pelo menos não tem como evitar de forma absoluta. Mas se tem uma coisa que a gente pode evitar de forma absoluta, é ser um propagador de fake news. Hoje, não faltam sites especializados em fazer as chamadas checagens, né?
Então vamos buscar uma melhor qualidade nas relações interpessoais nas redes sociais e um maior comprometimento com a verdade. E, obviamente, não podemos nós dar espaço para tanto ódio, tanta fake news e tanta mentira. É isso aí. Vamos lutar para que a gente se relacione melhor na vida e nas redes sociais. Um beijo, um queijo. Espero ter sido esclarecedor nesse nosso intervalo. Até mais.